Bem, irmãos e irmãs, ontem eu comecei a homilia com o salmo que é meditação de hoje, né? O salmo de resposta. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. É uma citação do Salmo 118 do Antigo Testamento, hein? Para o judeu, lembra a Páscoa dos judeus, dos hebreus. O que é a Páscoa? Páscoa significa passagem. E eles celebram todos os anos, porque Deus disse assim: ficai na memória de vocês, quer dizer, não esqueçam aquilo que eu fiz para salvar e libertar vocês da escravidão do Egito. Então, Páscoa hebraica, Páscoa dos judeus, saída do Egito. Atravessar o pé vermelho a pé enxuto, com Moisés na frente. Essa é a Páscoa dos hebreus. E todos os anos eles lembram, e eles catequizam, e eles fazem esse querigma para os filhos deles, vão passando a fé de geração em geração. Isso que é bonito, né? Não deixa passar. Todo ano celebram essa Páscoa. É certo que nem todos entendem, nem todos compreendem, nem todos aceitam. Mas nós aceitamos. E principalmente nós, porque já estamos na nova aliança. Estamos celebrando a Páscoa de Jesus agora. Já não é mais uma saída, é um acontecimento histórico saindo do Egito. Mas é o que nós cantamos aqui na sequência da Páscoa, né? Que Jesus desce à mansão dos mortos e vence a morte. Isto é, ele mata a morte. É interessante isso, né? Essa é a Páscoa nossa. Uma Páscoa judia, hebraica, mais material. Sair do Egito. A nossa mais espiritual. Jesus vence a morte. Ele desce à mansão dos mortos, né? Está aqui, né? Quando a gente canta isso, né? Por toda ovelha imolado, todo mundo lava o pecado. Duela um forte mais forte. É a vida que enfrenta a morte. Bonito isso, né? É a vida que enfrenta a morte. Jesus é a vida. E ele desce à mansão dos mortos, enfrenta a morte e faz Páscoa, passagem. Ele não para ali, por isso que é Páscoa, né? Aí ele sai de lá vivo no terceiro dia, porque o Pai quis assim. Porque o Pai pediu para que ele cumprisse tudo e depois ressuscitasse no terceiro dia. Obediência. Foi obediente. Por isso que nós estamos aqui, por isso que a igreja existe, a igreja é deixada por Jesus, que é a católica, viu? O que surgiu depois foi em 1536, com Lutero dividindo a igreja. Aí surgiu um monte de igrejas, as históricas, né? Os protestantes. E depois agora, mais uns 100 anos atrás, 200 anos, esse monte de igreja que proliferou, chamada evangélicas. Que não existia também, não. Surgiu agora. Lá nos Estados Unidos, que foi muito forte a força dos evangélicos, né? Separaram de vez da igreja católica e começou a surgir um monte de pastores lá e foram surgindo um monte de denominações. Mas sempre assim. Eles começam, depois eles brigam e vão fundando outra. Entenderam? Funda, briga, o pastor, e aí o outro pastor funda outra igreja. Quem sabe não tivesse essa divisão entre nós, né? No cristianismo. Todos acreditam em Cristo, pregam a Cristo. De maneiras diferentes, né? Bem diferentes doutrinas. Mas para nós ainda somos o primeiro. Porque todos saíram de nós da mesma árvore, viu? Todos. Eles não têm jeito de negar. Eles saíram da mesma árvore, que é a Igreja Católica, Apostólica Romana. Romana porque se deu
em Roma, a primeira leitura, Atos dos Apóstolos, né? Aí os apóstolos, depois da ressurreição, organizam a igreja em Jerusalém, no Oriente Médio. Aí começa a se expandir, aquilo que Jesus falou, né? Ide por todo mundo e anunciar o evangelho. Pedro, os apóstolos vão, cada um para um lado. Pedro vem para Roma. Depois surge Paulo, a conversão de Paulo. Paulo anda formando igrejas, né? Andando pela Grécia, em tantos lugares. Depois também termina a vida dele em Roma, junto com Pedro, os dois juntos. E Pedro, na primeira leitura, faz o querigma. Começa a anunciar. O que é querigma? A palavra querigma é uma palavra grega muito usada no começo da igreja católica. A igreja de Jesus. A igreja apostólica dos apóstolos. A palavra querigma é anúncio. E Pedro fez o anúncio na primeira leitura. Qual que era o anúncio que ele fazia? Sabe os últimos acontecimentos que aconteceram aqui em Jerusalém? Aquele que mataram, aquele que levaram à cruz e o pregaram na cruz? Pois não, ele ressuscitou, ele não está mais na cruz. Esse é o querigma, anunciar isso. A gente trabalha hoje a catequese, né, pedida pelo Vaticano II, é autenticamente querigmática. Querigma, anunciar. Não é tanto doutrinação, mas querigma, querigmática. A catequese hoje para as crianças, a gente formou os catequistas mostrando isso para eles. Anunciem Jesus às crianças. Falem dele. Contem a história de Jesus. Quem é Jesus? A doutrina vai vir no segundo plano, no segundo tempo. O primeiro tempo é querigma, anuncia. Anuncia que Jesus morreu e ressuscitou, foi pregado na cruz. Aqui acaba com essa fantasia de... Ai, como me irrita esses filmes americanos, da Walt Disney e diretores famosos. A maioria desses diretores são tudo ateu, não acreditam em Deus e se propõem a fazer filme bíblico. Aí ficam discutindo lá, como que Jesus morreu? Amarraram uma corda na mão dele? O corpo dele aguentou peso? Gente, a resposta está aqui, é bíblica. O que Pedro falou? Aquele que pregaram na cruz. Pedro está falando, é prego, colocou prego na mão, nas duas mãos dele, é prego no pé, é prego, não tem corda. Como irrita às vezes é filme de americano fazendo filme de Jesus. Presta atenção, hein, às vezes vocês são enganados aí, fantasia de diretor de filme, eles são tudo ateu, não acredito. Dizem que aquele que fez a paixão de Cristo, ele entrou ateu e saiu crente, creu. Ele entrou ateu e depois creu, acreditou. Ele fez a pessoa de Jesus no filme A Paixão de Cristo. E foi forte esse filme. Esse filme foi bom. Então vamos falar filmes bons, né? Esse filme foi bom. Porque lá você vê Jesus como aconteceu mesmo. Flagelado, humilhado, o servo de Javé, o servo de Deus. Isaías, em 3 vezes ele fala do servo de Javé. Diante dele se vira o rosto. Não tem jeito de olhar, dá até medo de olhar o quanto ele foi espancado, cuspido, humilhado, como ovelha levada ao matadouro. E repito e vou insistir nisso, ele foi pregado na cruz, tudo para nos salvar. Ele é o Redentor. E Jesus depois sai da morte. Eu acho bonito isso, né? Que ele entra, né? Essa sequência aqui é forte, né? Duela um forte mais forte. É a vida que enfrenta a morte. O cristão enfrenta a morte. Todo dia nós enfrentamos mortes na vida.
Agora não estou falando só da morte física. Os acontecimentos da vida, a dor, a depressão, a doença. Muitas vezes o desemprego. Ficar um pouco desnorteado. Que morte que é dentro de uma família, um filho, uma filha dependente químico, é ou não é? Doente, está doente, está viciado em droga. Gente, aquela imagem, ela vai e volta, vai de um lugar, vai para o outro, e a gente vê aquele monte de zumbi. Vocês sabem o que é zumbi, né? É morto, vivo. Eu estou falando da Cracolândia. Vê aquelas imagens da Cracolândia. Não é um inferno aquilo? É um inferno. Se o inferno existe, e existe, não é depois. Ele já existe agora. Quando eu vejo aquelas imagens lá da Cracolândia, gente do céu, a zumbizada está lá no crack, pitando, fumando, vendendo. Eles mesmos traficam, né? Eles são dependentes e faz o tráfico ali, vai vendendo. Mas sempre tem um grandão lá. E é o grandão, porque eu sempre digo, atrás do tráfico de droga, qual que é o interesse que tem? Dinheiro. Se trafica droga por dinheiro. Tudo está atrás do dinheiro. É o Deus dinheiro. É o Deus dinheiro que vai matando as pessoas. Isso é sinal de morte. E Jesus, que é a vida, enfrenta essa morte. Quantos lá que andam por lá e conseguem, às vezes, no meio de 1000, conseguir converter um e traz para a vida? Irmão Beto, aqui perto de nós, comunidade Santa Luzia também. Se vocês não foram, vão visitar. E se vocês não sabem, existe aqui uma comunidade de mais ou menos 200 homens, é masculina. O irmão Beto, agora diácono Beto, né? O irmão Beto diz: padre, ontem eu fui lá para Cracolândia. Se cumpre. É a vida que enfrenta a morte. Ele entra lá no meio do inferno. Às vezes ele consegue trazer 1, 2, 3 e vem fazer tratamento. E quantos que não voltam mais para o inferno? Ficam na vida, no tratamento. E quantos depois ficam do lado do Beto? Do irmão Beto, do diácono Beto agora, né? Depois estavam lá no meio da morte, entraram na vida, aí vão ser missionários querigmáticos, porque vão anunciar aquele que mudou a vida deles, Jesus de Nazaré, o Filho do Deus vivo, mudou a vida deles. Eles acabam sendo grandes anunciadores, sabia? Quem experimentou o fundo do poço, o fundo da miséria, o fundo da exploração, o fundo da enganação, o fundo da fantasia, da imaginação, se droga para fugir, né? É fuga. Dá uma fumada lá e a mente vai lá na lua. Depois volta e vem o quê? Aí deprime. A droga deprime, a bebida deprime, tudo deprime depois. Fica deprimido. Aí cai no buraco. Aí esses que se recuperaram, eu acho bonito isso. É eles que vão lá anunciar, como Pedro também. Pedro caiu no fundo do poço quando negou Jesus. É o outro tipo de morte, né? A traição. Ele traiu, mas não se matou. Esperou. Aí que tá bonito. Esperou e se encontrou com Cristo ressuscitado. Esse que vocês crucificaram, ele está vivo. Não está mais morto. Está vivo. E tem o poder de levantar vocês. Aí Pedro vai na maior alegria. Alegre, feliz da vida. Porque se encontrou com Cristo ressuscitado. E vocês vão ver a partir de agora, na oitava da Páscoa. A igreja vai celebrar agora esses 8 dias. Depois os cinco domingos
do tempo pascal até Pentecostes, Jesus vai estar aparecendo, ressuscitado. E a primeira aparição dele é no cenáculo, que é o Pentecostes. E no cenáculo, quando ele aparece, vão ter também ainda os que vão duvidar, São Tomé, né? Eu só creio vendo. Ah, é? Aí Jesus apareceu. Quando apareceu, ele não estava. Tem isso também, né? Jesus pode aparecer e a gente não estar. A gente está aí, preocupado com os nossos problemas, com a nossa vidinha. A gente sai de sintonia, Jesus aparece e a gente nem vê Jesus. Tomé foi assim, não viu. Aí os irmãos da comunidade falaram para ele: ele veio, ele está vivo. Ah, só acredito vendo. Ah, tá. Aí os discípulos: vem então para a reunião. Aí ele foi no outro dia, chegou lá, Jesus apareceu de novo, ressuscitado, e com as chagas, com o prego, não foi corda, com sinais do prego, as chagas do prego, na mão e nos pés, e a lança. Aí ele vê Tomé: Tomé, faz o favor, vem aqui. Você está duvidando que eu estou aqui? Coloque as mãos aqui, ó. Sou eu, estou vivo. Aí Tomé colocou o dedo. Nossa, é o Senhor mesmo. Eu estava tão preocupado com a minha vidinha que eu nem aqui apareci. Mas hoje eu vim. Eu vim porque eu creio no Senhor. E a luz entra na vida dele, né? Assim é eu, você. As mortes nossas, às vezes nós que provocamos nossas mortes, com os nossos pensamentos ruins, às vezes com depressão, né? Acaba com esses pensamentos, deixa a vida acontecer. É certo que temos cruz, é certo que temos doenças para enfrentar, é certo que temos dificuldades para passar. Somos humanos, o cristão não é isento. Ah, eu sou cristão, então eu sou que nem deputados, senadores e presidentes da república, que tem o quê? Imunidade. O cristão não tem imunidade, não. Tudo que todo mundo passa, aquele que é em Cristo também passa. Não é diferente. Só que a gente tem uma grande diferença, que Ele ilumina os acontecimentos da nossa vida, da nossa história. Deus muitas vezes escreve certo por linhas tortas e caminhos que a gente não entende. Deus tem o tempo dele, nós temos o tempo nosso. Às vezes é preciso esperar o tempo de Deus. Deus não provoca o mal. Deus não faz o mal para ninguém não, hein? Eu uso meus 30 anos de padre para dizer e para inocentar. Não que Deus precise de mim para eu falar isso. Deus não precisa de nada. Eu só estou lembrando que Deus não faz o mal não. Mas do mal Ele faz o bem. Ah, faz. Quantos acontecimentos na sua vida, na minha vida, talvez na hora a gente não entenda, a gente sofra, às vezes com a ausência de alguém que foi embora. E de novo também vou defender Deus. Deus não tirou ninguém não. Ah, Deus tirou meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe. Deus não tira ninguém de ninguém. Ué, Ele não está dizendo que na vida eterna a gente vai se encontrar? Como que Ele tira? Não tira ninguém não. Deus transforma. Lá no cemitério, quando eu vou fazer exéquias, na missa, todas as missas que eu celebro no cemitério, eu sempre lembro isso. Deus transforma. Ele transforma a morte em vida. Vamos viver num corpo glorioso, a alma gloriosa. Não mais nesse corpo que vai para o cemitério, mas glorioso, uma alma gloriosa diante de Deus, uma alma que tem luz iluminada. Não é uma boa notícia isso? Eu estou sendo querigmático agora. Eu estou anunciando para vocês, para mim, que a vida no ressuscitado continua, não termina.
Saiam daqui hoje crentes, porque a gente é crente, porque a gente crê no ressuscitado. E o ressuscitado disse: para onde eu vou preparar um lugar para vocês. Gente, existe notícia melhor do que essa? A vida não acaba no cemitério. A vida em Deus é para sempre. Ai, que bom. Que bom saber disso. A gente fica mais em paz. A gente fica mais tranquilo. A gente vive com mais discernimento. A gente vive com mais luz. Isto é, mais iluminado. Então, celebrar hoje a Páscoa de Jesus, celebrar hoje a ressurreição de Jesus, é celebrar a luz que veio nos iluminar. Iluminar Padre Délcio, a cada um de vocês, a situação que vocês estão vivendo. Iluminar também situações de pecado. Olha, está vivendo no pecado. Lute para sair do pecado. Lute. Tem coisas que estão no nosso alcance. Tem ou não tem? Tem coisa que está no nosso alcance. Não adianta reclamar, não. Jesus falou, para entrar no reino de Deus, se for preciso, corte a tua mão, corte o teu pé, arranca teu olho. É melhor entrar com um olho só no reino de Deus do que com os dois pecar. Sabe o que ele está falando aqui, ensinando? Por isso que eu falei que está no nosso alcance algumas coisas. É cortar o mal pela raiz. Não está mandando você cortar seu braço, literalmente, arrancar seu olho. Não é isso. Ele está dizendo, corte o mal na raiz. E tem coisa que está no alcance do Padre Délcio, de vocês. Agora tem coisa, irmãos e irmãs, aqui é cristianismo de verdade. Precisamos pedir, por isso que existe oração. Por isso que a gente reza pelas coisas que a gente fala. Nossa, isso é impossível. Mas o que é impossível para nós, para Deus, é possível. Ah, Deus, se Deus quer, Ele faz um milagre na vida da gente. E às vezes o milagre não é aquilo que eu quero, é aquilo que Deus precisa para nos salvar, e Ele faz o milagre. E às vezes pode passar pela cruz, sim. Pode passar pela doença também. Eu vi um vídeo de um presidente da Unimed de Santa Catarina. Está comigo, às vezes quem quiser ver, Del e Délcio, lá no Facebook. Vocês vão achar esse vídeo de um médico, de um homem culto, de um homem formado. Ele começa, né, numa palestra que ele está dando, e ele começa falando, né, intelectualmente, como médico. Eu sou presidente da Unimed aqui de Santa Catarina. Aí depois ele para e fala: eu tenho um conflito dentro de mim, entre fé e razão, fé e inteligência. Aí sim ele abre o jogo. Agora eu preciso falar para vocês. Agora eu aprendi a valorizar a vida, ele falou. Eu não tinha percebido. Agora eu estou caminhando na fé. Mas é bonito. Eu chorei. No final você chora. É uns 7 minutos que ele fala. E na frente dele, só gente graúda intelectualmente, né? Gente de faculdade, universidade, ouvindo ele. Gente, autoridades ali. Muitas autoridades lá. E ele falando, ele dá um testemunho cristão, um testemunho de Cristo ressuscitado na vida dele. Ele começa a valorizar pequenas coisas. Ele tem um câncer na próstata, e o câncer já está indo para o osso, já está subindo para o rim. Ele diz, como médico ele sabe, metástase está andando no corpo dele. E está destruindo ele. Ele já está usando uma bolsa de colonoscopia, porque atingiu o intestino dele. Fazer cocô numa bolsa aqui do lado. Vocês conhecem essa história, né? Não precisa ter medo de falar isso. Uma hora ou outra a gente mesmo pode precisar da bolsa. O cocô sai aqui na cintura.
Não tem mais intestino. O câncer acabou com tudo. E ele passando por isso, ele fala. Ele fala, ele se emociona e emociona a gente. Porque ele diz, ah Deus, por que eu não valorizava quando eu ia tomar banho? E eu me banhava o corpo todo, ficava debaixo do chuveiro. Agora não dá mais para eu ficar debaixo do chuveiro, porque me dói, porque eu não consigo mais ter uma bolsa aqui. Ah, quantas vezes que eu podia andar para onde eu queria, ia e voltava, ia correr, ia fazer caminhada. Hoje eu não aguento mais. Ele começa a valorizar pequenas coisas que às vezes a gente não se dá conta. Você se deu conta que Deus permitiu hoje que você viesse na missa ou não? É Deus que trouxe nós aqui hoje, Padre Delcio, vocês. É Deus que trouxe nós aqui hoje. Temos motivo para agradecer ou não? Gratidão. Quem quiser ver o vídeo, está lá. Escreve assim, Del, não tem acento. Del, D-E-L, e Delcio é o meu nome. O vídeo está lá. Entra no Facebook, vocês procuram eu lá e pode adicionar o padre lá, que depois eu adiciono vocês. Eu coloco bastante coisa católica lá. Católica, viu? Gente, temos motivo. Eu começo agora com o que eu comecei a homilia. Hoje é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e nele exultemos. Querido irmão, querida irmã, falo para mim, para minha vida, para minha história também. Deixa a luz do céu entrar, abre bem e deixa a luz do céu entrar. Desculpe eu ter falado muito hoje, mas a gente fala do que o coração. A homilia demorou um pouco mais hoje, viu, Miguel? Mas ninguém dormiu não, né? Não. Deixa a luz do céu entrar, Cris. Vamos lá, para terminar cantando, né? Pra gente não dormir. Cristo, a luz do céu em ti, quer habitar, para as trevas do pecado dissipar teu caminho e coração iluminar. Isso, vamos ficar de pé agora, vai. Deixa a luz do céu entrar. Bem forte. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas. Abre bem as portas do teu coração E deixa. deixa a luz do céu entrar. Uma salva de palmas, Jesus Cristo ressuscitado. Está vivo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Agora